Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os peixes cartilaginosos. Se você já gostou desse tema, dá um like e vem pra aula. Bom pessoal, começando, os peixes cartilaginosos que são tubarões, raias e quimeras. As quimeras são peixes que vivem nas regiões mais profundas do mar. Peixes cartilaginosos são marinhos, com poucas espécies de água doce, algumas raias. Bom, para vocês eu desenhei um tubarão porque é o animal mais famoso entre os peixes cartilaginosos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a sua estrutura externa e depois sobre a estrutura interna, além de novidades evolutivas. E a principal novidade evolutiva que aparece nos peixes é a presença da mandíbula. Até então, os animais marinhos, os cordados, não tinham mandíbula. Tem na nossa aula sobre cordados, lampreias e feiticeiras, apresentam boca circular. Se você ainda não assistiu essa aula, tá aqui no card. Bom, e a mandíbula foi essencial para facilitar a captura de alimento com mais quantidade e mais qualidade, além de auxiliar na defesa desse animal. Bom, vamos às estruturas externas. Todos os peixes cartilaginosos apresentam nadadeiras pelo seu corpo. As dorsais, caudal, pélvica e peitoral. E essas nadadeiras, junto com a contração muscular do peixe, faz com que ele consiga nadar pelo oceano. E os machos, próximo à nadadeira pélvica, apresentam uma estrutura chamada clasper, que é um órgão copulatório que vai transferir espermatozoides para dentro da fêmea. Os peixes cartilaginosos apresentam fecundação interna. E alguns peixes cartilaginosos podem ser ovíparos, ou seja, produção de ovos, que se desenvolvem no meio externo, ou ovovivíparos, quando os ovos se desenvolvem dentro da mãe, porém não há comunicação mãe e filhote. O filhote se desenvolve dentro do ovo, utiliza os nutrientes do vitelo que está dentro do ovo e já nasce pronto para o ambiente. Quando ele já nasce pronto e bem parecido com o adulto, a gente fala que o desenvolvimento desse animal é do tipo direto, ou seja, o filhote é idêntico ao adulto. Não se passa por nenhum tipo de metamorfose. Não existe uma fase larval nos peixes cartilaginosos. Isso nós vamos ver no outro grupo de peixes que fica para a próxima aula. Bom, externamente também o peixe cartilaginoso apresenta fendas branquiais. O que seriam isso? Seriam cortes pelo corpo do peixe que tem contato direto com o meio externo e interno, e essas fendas se conectam às brânquias, que são os órgãos por onde esses peixes vão respirar. E também todo tipo de peixe, seja o cartilaginoso ou ósseo, que nós veremos na próxima aula, apresentam uma estrutura chamada linha lateral. Essa linha lateral são pequenos orifícios microscópicos e a proximidade deles parece uma linha pelo corpo do peixe, que serve justamente para ele sentir as vibrações na água. Quando ele percebe alguma presa ou quando ele percebe que está em perigo, pela vibração da água ele consegue fugir. Bom, os peixes cartilaginosos também apresentam uma estrutura exclusiva, que são as escamas placoides. São escamas que ficam por todo o seu corpo de origem epidérmica e acredita-se que as escamas placoides tenham dado origem aos dentes nos demais animais. Vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de escama. Voltei, pessoal. Vamos falar então das escamas placoides. Eu disse para vocês que é uma escama exclusiva dos peixes cartilaginosos, tubarões, raias e quimeras. Bom, a origem dela é dermoepidérmica, ou seja, surge da derme e surge da epiderme do animal. Recobre todo o corpo desse peixe, favorecendo a hidrodinâmica e melhorando a natação desse animal. E como eu falei para vocês, acredita-se que ao longo da evolução, as escamas placoides também originaram os dentes. Por quê? Porque as características de ambas estruturas é praticamente a mesma. Então, tanto a escama quanto o dente apresentam esmalte, dentina e polpa, que eu representei aqui nesse esquema. O esmalte vem da estrutura epidérmica, a polpa e a dentina da estrutura dérmica, com vasos sanguíneos e nervos
ovos que passam por essas estruturas, garantindo com que elas sejam muito semelhantes e tenham praticamente a mesma origem. Agora vamos falar um pouquinho sobre a anatomia interna e as principais características dos peixes cartilaginosos. Agora, pessoal, vamos dar um resumão sobre as principais características dos animais peixes cartilaginosos. Bom, a respiração deles é branquial, ou seja, feita pelas brânquias, que é uma estrutura capaz de absorver oxigênio dissolvido na água. Então, absorve oxigênio da água, já que todos os peixes cartilaginosos são animais aquáticos. A temperatura do corpo. A temperatura do corpo desses animais varia de acordo com o ambiente, não se mantém constante como em animais como aves e mamíferos, que nós veremos em próximas aulas. A temperatura do corpo, como ela muda de acordo com o ambiente, esses animais são chamados de pecilotérmicos ou ectotérmicos, ou seja, temperatura variável. Se o ambiente estiver frio, a temperatura diminui. Se o ambiente estiver quente, a temperatura se eleva. Esses animais apresentam desenvolvimento do tipo direto. E como eu falei para vocês, não existe metamorfose no desenvolvimento dos peixes cartilaginosos. Ou seja, o filhote é idêntico ao adulto. Porém, uma miniatura, ele ainda é pequeno, mas quando olha seu filhote, olha seu adulto, eles têm as mesmas características. Não existe metamorfose, não existe fase larval. Sem metamorfose. E a fecundação, como eu falei para vocês, é do tipo interna. O macho apresenta aquela estrutura chamada clasper, que é um órgão copulatório e vai transferir espermatozoides para dentro da fêmea. Então, interna significa que é dentro da fêmea. O macho transfere espermatozoides para dentro dela. E os cartilaginosos podem ser ovíparos. Depois da fecundação saem os ovos e o filhote, o embrião, se desenvolve nesse ovo, usando as reservas do ovo até a eclosão e ele continuar o seu desenvolvimento fora do ovo. Ou então podem ser ovovivíparos. Os ovos ficam dentro da mãe, não existe comunicação mãe e filhote. Por quê? Porque o embrião está usando as reservas do ovo e só vão sair dessa mãe quando os ovos eclodirem dentro dela. Bom, pessoal, agora fica ligado que vem para vocês um desafio da corujinha. Voltei. Conseguiu decifrar esse primeiro desafio da corujinha de hoje? Muito fácil, né? Então ela perguntou qual foi a principal novidade evolutiva que surgiu nos peixes cartilaginosos. E eu falei para vocês lá no comecinho da aula que a principal novidade evolutiva dos peixes cartilaginosos foi o surgimento da mandíbula. Até então, os cordados não tinham mandíbula e a mandíbula favoreceu uma melhor captura de alimento e também ajudou na defesa contra predadores. E agora fica ligado para o segundo e último desafio da corujinha de hoje. E esse segundo desafio da corujinha, ficou mais fácil ou mais difícil? Bom, ela perguntou ali para vocês por que o desenvolvimento dos peixes cartilaginosos é do tipo direto. Ela quer saber por que o desenvolvimento é direto. E eu falei para vocês que todo peixe cartilaginoso apresenta desenvolvimento direto porque o filhote, assim que ele nasce, ele é idêntico ao adulto. Ou seja, uma miniatura do adulto, não sofre metamorfose, não tem nenhuma fase antes de chegar à fase adulta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Siga o canal nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E até a próxima aula.